Sejam muito bem-vindos a mais um Vida Devocional. Você que está iniciando sua manhã sintonizado aqui na IPPTV, é um prazer ter você conosco. Seja muito bem-vindo, já pega a sua Bíblia aí e se prepare para passarmos os próximos minutos juntos, meditando na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E é um privilégio poder iniciar a nossa manhã ouvindo sobre aquilo que Deus quer nos falar, e a palavra dele é sempre muito desafiadora, mas também sempre encorajadora, nos fortalece, nos revigora, e eu quero te convidar a estar comigo aqui nesses próximos minutos no nosso Vida Devocional, e te convidar também a deixar o seu comentário aqui no chat. Daqui a pouquinho eu estarei lendo o chat, lendo os pedidos de oração de vocês, então é muito importante que você participe. Diga de onde você está nos assistindo aí, qual é a sua cidade, se você tem algum pedido de oração específico. Nos ajude também curtindo esse vídeo, compartilhando esse link no grupo do WhatsApp aí da sua família, para que mais pessoas possam ser alcançadas por este trabalho aqui da IPPTV. Então, que Deus te abençoe. Vamos iniciar esse momento lendo a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 4. Nós leremos do verso 1 até o verso 3. Filipenses, capítulo 4, de 1 a 3. Então, se você está com sua Bíblia aí, mantenha a sua Bíblia aberta, leia conosco, tire todas as distrações que estão por perto de você aí, o celular, a televisão. Vamos estar nesse momento juntos, focados aqui naquilo que Deus tem para falar conosco. Diz assim a palavra do Senhor, em Filipenses capítulo 4, do verso 1 ao verso 3. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra que acabamos de ler. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra é viva e nós cremos que ela fala conosco de maneiras diferentes, em momentos diferentes da nossa vida. Mas cremos, Deus, que a todos os momentos a Tua palavra tem algo a nos ensinar. E nós pedimos, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações essa manhã, nos desafie, que a nossa vida, Senhor, possa glorificar o Teu santo nome. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dá um bom dia aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. A Marlene Martins, ela pede oração aí por todos da família dela. A Cláudia Leite da Silva também. A Delva Souza, sempre conosco. Paz, Delva. A Miriam Patês, bom dia, Miriam. A Rossi, bom dia, graça e paz, irmãos. Bom dia a todos vocês que nos acompanham. Deixem aqui as suas mensagens e daqui a pouquinho eu irei ler novamente o nosso chat. Mas hoje eu quero falar com vocês a respeito desse tema, conflitos na igreja, preservando a unidade cristã. Esse é um tema muito importante para se falar, porque, infelizmente, nós não vivemos dias fáceis, né? Nós temos vivido dias turbulentos, dias difíceis, inclusive para o povo de Deus. Então, por isso que essa reflexão é muito oportuna. E o livro de Filipenses, embora seja um livro muito curto, né? É um livro importantíssimo. Tem ensinamentos preciosos para mim e para você. Paulo nos ensina aqui como nós, como cristãos, devemos viver a nossa vida, como deve ser o nosso comportamento, o que deve moldar o nosso caráter. E alguns desses ensinamentos eu quero destacar para você nessa manhã. Como nós devemos encarar a vida quando as coisas não vão bem, como nós devemos reagir diante de conflitos que muitas vezes nos cercam. Eu sei que às vezes você não procura o conflito, você não é o causador do conflito, você não é aquele que vai atrás do conflito, mas muitas vezes esse conflito nos alcança. Muitas vezes nós, sem perceber, acabamos nos envolvendo, estamos cercados por uma situação conflitante. E o ensinamento de Paulo aqui aos Filipenses vai nos ajudar a identificar como nós podemos preservar a unidade da igreja. É importante entender, irmãos, que
Paulo envia essa carta para a igreja de Filipos, quando ele estava já provavelmente idoso, sem a sua vitalidade da juventude, né? Então Paulo está fragilizado nesse momento. Ele está preso lá em Roma, ele está abandonado por muitas pessoas, mas ainda assim, diante dessa situação tão delicada e tão difícil, Paulo se preocupa com a igreja de Cristo. Paulo se preocupa em escrever e aconselhar os irmãos da igreja. Ele não se rende às suas debilidades físicas, ele não se rende à sua situação atual, ele não se faz de coitado pela situação em que ele se encontra, mas ele se preocupa com o bem-estar da igreja, se preocupa com o bem-estar dos seus irmãos, se preocupa com a propagação e o avanço do evangelho, e é muito bonito perceber isso nas palavras de Paulo. Eu imagino que Paulo tenha um carinho muito especial pela igreja de Filipos, por alguns motivos. Ele inicia esse texto que nós lemos dizendo assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Ele chama aqueles irmãos, ele diz que aqueles irmãos é a alegria e a coroa dele. Esses dois adjetivos são muito interessantes, porque o que ele quer dizer aqui é que a grande premiação dele em sua jornada missionária, a coroa dele, é a igreja de Cristo. Ele quer dizer que ele gastou a sua vida, ele sofreu, ele foi humilhado, ele muitas vezes enfrentou situações, perigos de morte, mas a sua coroa, o seu presente é ver a igreja de Cristo crescer, ver o evangelho se propagar. Em outras palavras, ele está dizendo assim àqueles irmãos: valeu a pena tudo que eu sofri em prol do evangelho, valeu a pena ter sofrido tanto, porque vocês, meus irmãos, são a minha coroa, são a minha alegria. Ver pessoas se rendendo a Cristo Jesus é o maior presente que nós podemos ter aqui na terra. Vale a pena sofrer pela igreja, pelo evangelho. E Paulo diz isso: meus irmãos amados, muito saudosos, eu tenho saudade de vocês, estou distante de vocês porque ele estava preso, mas ele diz, a minha alegria e a minha coroa é ver que a igreja de Cristo permanece. Ele tem um carinho especial também por essa igreja, porque essa foi a primeira igreja que ele plantou em solo europeu. Essa igreja de Filipos trouxe muita alegria para o apóstolo Paulo. Ela é uma igreja que ajudou, que foi parceira de Paulo em sua obra missionária. Essa é uma igreja que muitas vezes enviou recursos para a manutenção do apóstolo. Então, Paulo tem uma ligação muito íntima e muito carinhosa com a igreja de Filipos. E ele agora, nessa carta, nessas palavras aqui, ele dá as suas últimas recomendações a uma igreja que ele tanto ama. E a primeira recomendação dele nesse capítulo 4 é a seguinte: permanecei deste modo firmes no Senhor. Essa é a primeira recomendação de Paulo neste capítulo para essa igreja. Permaneçam firmes. E a palavra firmes aqui é a mesma palavra que é usada para um soldado, quando ele está em um campo de batalha, frente a frente com o seu inimigo, e ele não pode baixar a guarda. Ele precisa permanecer firme, precisa estar ali, pronto para o combate. E nós precisamos, irmãos, aprender essa firmeza no Senhor. Porque nós temos uma fé muito frágil, uma fé que se abala muito facilmente, uma fé que se decepciona muito, muito ligeiramente com os acontecimentos da nossa vida. Talvez alguém te olhou estranho, alguém falou algo que te desagradou, o pastor da sua igreja fez algo que você não concorda, e isso já abala a sua fé de uma forma tão rápida. Não deveria ser assim, irmãos. Nós deveríamos ter uma fé firme no Senhor, uma fé que não se abala facilmente. Aconteça o que acontecer, nós não podemos desanimar, não podemos baixar a guarda. Como bons soldados, precisamos estarmos prontos para o combate, firmes, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Essa é a recomendação de Paulo. Irmãos, aquela igreja de Filipos estava sofrendo diversos perigos. Ela enfrentava perigos por todos os lados, perseguição. Haviam ali falsos mestres que estavam atacando a fé do povo. E mais do que problemas externos, perigos externos, a igreja também estava vivendo um conflito interno. E esse conflito era justamente a contenda entre irmãos.
Este conflito era justamente essa briga, esses problemas de relacionamento que estavam havendo entre eles. E eu fico imaginando a tristeza de Paulo, ali, preso em Roma, ouvindo notícias de que a igreja que ele tanto ama, uma igreja vibrante, uma igreja apaixonada pelo Senhor Jesus, uma igreja em que ele dedicou tempo, vida, recebeu também o carinho e o apoio dessa igreja, mas nesse momento a igreja estava enfrentando problemas de relacionamento dentro dela, entre irmãos. Eu imagino a tristeza de Paulo ao receber essa notícia. Certamente não era esse o cenário que ele esperava para a igreja de Filipos. Por isso, no verso 2 do capítulo 4, ele faz um apelo. Ele fala assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Esse é um pedido muito solene de Paulo. E no verso 3 ele pede que o fiel companheiro dele, qual ele não cita o nome, que as auxilie nesse momento. Evódia e Síntique eram duas irmãs daquela igreja, certamente pessoas crentes. Ele fala aqui que essas irmãs eram pessoas que se esforçaram junto com ele na proclamação do Evangelho. Eram irmãs que trabalharam, não eram aquelas irmãs que só davam dor de cabeça, que sentavam no banco, entravam pelo ouvido a pregação e saía pelo outro e não havia mudança de vida. Mas ele faz questão de citar que essas irmãs eram pessoas que se juntaram a ele, que se esforçaram com ele na caminhada cristã. Isso nos ensina, irmãos, que mesmo entre povo de Deus, entre corpo de Cristo, nós iremos experimentar momentos assim, momentos de conflito. Nós não estamos isentos a essas coisas, não estamos isentos a, em algum momento, nos vermos diante de um conflito. Isso não nos torna, irmãos, pessoas hereges, não nos torna cristãos desprezados, mas nós precisamos aprender a administrar esses conflitos. Precisamos entender como deve ser o nosso comportamento quando nós nos vemos diante de coisas assim. E Paulo explica isso. Ele fala que essas irmãs, Evódia e Síntique, eram suas cooperadoras, eram cooperadoras do Evangelho, mas elas naquele momento estavam vivendo esse relacionamento conflituoso. E é interessante observar que o nome dessas duas irmãs trazem situações opostas daquela que elas estavam vivendo. O nome Evódia significa doce fragrância. E o nome Síntique significa boa sorte. Essas duas irmãs, elas não estavam vivendo de acordo com aquilo que os seus nomes sugeriam. Pelo contrário, elas viviam um relacionamento conflituoso. Irmãos, nós sabemos que a estratégia de Satanás é destruir a igreja de Cristo de alguma maneira. É tentar minar a igreja do Senhor Jesus. Satanás odeia o povo de Deus, ele odeia a igreja. E o seu grande plano é levar os cristãos, os verdadeiramente crentes, aqueles que estão juntos no Evangelho, aqueles que cooperam para a expansão do reino de Deus. O grande plano de Satanás para esses irmãos é que, de alguma forma, eles discordem entre si, eles se dividam, eles sintam inveja uns dos outros, eles sejam amargos uns com os outros. Essa é a vontade de Satanás. E nós não podemos, irmãos, ceder a isso. Eu e você estamos vulneráveis a esses conflitos, mas nós precisamos estar atentos a administrar esses conflitos de maneira que a unidade da igreja seja preservada. E Paulo faz essa súplica para que haja harmonia entre os irmãos, para que haja harmonia nesse relacionamento interpessoal. Por isso ele diz: rogo. Ele faz essa petição, essa súplica. Ele está dizendo assim: por favor, Evódia e Síntique, eu sei que existem conflitos entre vocês, mas por favor, busquem pensar como o Senhor Jesus. Busquem a unidade. Preservem a unidade da igreja de Cristo. Quando relacionamentos são rompidos, quando existe desavença na igreja, quando há desunião, há briga entre irmãos no corpo de Cristo, quando os irmãos vivem em desacordo uns com os outros, certamente Satanás, ele consegue cumprir aquilo que ele tanto deseja. Então, se você cai em desunião, você dá a Satanás uma vitória. Por isso é preciso manter-se
em paz uns com os outros. É preciso buscar a paz entre os irmãos. E o grande problema de Evódia e Sintique, e o grande problema da igreja hoje também, o problema que eu e você enfrentamos, os nossos problemas interpessoais e de relacionamento são resultados de não obedecermos um outro conselho do apóstolo Paulo, quando ele fala em Filipenses 2, capítulo 3 e 4, nessa mesma carta, um pouco antes, ele dá essa recomendação à igreja. Nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. Muitos conflitos na igreja são causados porque nós não estamos considerando outros superiores a nós mesmos. Irmãos, eu sei que é difícil demais matar o nosso ego, matar a nossa vontade, a nossa sede de justiça própria. É muito difícil nós nos segurarmos para não fazermos justiça com nossas próprias mãos quando alguém nos agride, quando alguém nos machuca, quando alguém nos maltrata. Eu sei que a nossa vontade é ir lá e devolver no mesmo troco. Eu sei que é ir lá e pagar com a mesma moeda. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso instinto natural. Mas o que Paulo orienta aos filipenses é, meus irmãos, não façam nada por partidarismo ou por vanglória. Não façam nada porque vocês estão no time de Sintique e os outros estão no time da Evódia. E se Sintique se levanta para fazer alguma coisa na igreja, os amigos de Evódia vão dizer, o nosso partido é a Evódia e nós não vamos nos misturar com Sintique. Nós não vamos apoiar esse projeto dela, ainda que seja um projeto missionário, ainda que vá abençoar a igreja, ainda que vá ganhar almas, eu não divido o mesmo ambiente que ela. Eu não apoio os projetos que ela faz, afinal, o projeto vai dar certo com a minha ajuda e o pastor vai ver que ela se destacou e que o projeto dela foi bem sucedido. Veja que pensamento pode nortear, pode invadir o nosso coração se nós não estivermos atentos. E esses partidos vão se formando na igreja. E Paulo diz, não façam nada por partidarismo, por vanglória, não faça nada buscando o seu reconhecimento, o seu destaque, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Como nos falta humildade, irmãos. Como nos falta reconhecer os nossos erros. Como nos falta a humildade de chegar ao outro e pedir desculpa por uma palavra que foi falada da maneira errada, por um tom de voz que foi usado de maneira errada, por alguma situação constrangedora que foi causada por você. Como nos falta a humildade de pedir perdão, de reconhecer o erro. E Paulo continua dizendo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ele está dizendo, não viva para si mesmo. Pare de pensar nos seus próprios problemas apenas, naquilo que vai apenas te beneficiar, e pense também no outro. Pense no bem do outro, pense na necessidade do outro. Sejam uma família, vivam como irmãos. Quando não pensamos assim, irmãos, quando não consideramos o outro superior a nós mesmos, nós estamos fadados a cair em conflitos. Estamos fadados a nos encontrar diante de momentos assim. Porque nós temos uma facilidade muito grande de enxergar a fraqueza do outro, o defeito do outro. Isso é muito fácil para nós. Então nós temos que lutar contra os nossos instintos naturais. Nós temos que lutar contra o desejo da nossa carne. É como se nós tivéssemos uma lupa de aumento. Sabe aquela lupa em que nós colocamos assim para ver as coisas pequenas? Para enxergar as fraquezas e os defeitos do outro. Nós usamos essa lupa que aumenta. Aquela pessoa tem um defeito, mas nós enxergamos esse defeito de uma forma muito maior. Nós enxergamos as fraquezas e as fragilidades do outro de uma forma muito grande. Mas para enxergar a graça na vida do outro, é como se usássemos um microscópio e precisássemos nos esforçar muito para enxergar graça na vida do próximo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver de maneira diferente. E é nesse contexto de briga entre essas irmãs que Paulo fala sobre algumas atitudes importantes, de maneira muito prática. Primeiro, no verso 3, ele pede ao seu fiel companheiro que auxilie essas irmãs em sua reconciliação.
Há momentos, irmãos, que o atrito é tão grande entre as duas partes que é preciso a participação de um outro para mediar e tentar resolver esse conflito. E Paulo sabia disso, por isso ele pede a alguém confiável, a um crente maduro na fé, que os ajude a resolver essa situação. Então não pense que você está agindo de uma forma imatura em convidar alguém para te ajudar a resolver esse conflito. Isso é preciso, isso é importante. Mas convide alguém maduro na fé. Como Paulo, ele confiou esse trabalho a um companheiro de jugo, a alguém que era maduro espiritualmente, que iria não entrar naquela situação para gerar mais conflito, mais problema, mas alguém que iria intervir ali e definitivamente instalar a paz entre as irmãs. Na igreja nós devemos exercer esse ministério de reconciliação. Nós não somos chamados para sermos causadores de problemas, meus irmãos. Somos chamados para sermos resolvedores de problemas. Esse é o nosso chamado. Somos chamados para sermos pacificadores. E a Trindade aponta para a paz. Deus é o Deus da paz. Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz. O Espírito Santo é o Espírito da paz. É para isso que nós somos chamados, para sermos pacificadores. Nós precisamos, como igreja, como crentes, aproximar as pessoas e não afastá-las. Nós precisamos sermos reconhecidos pelo nosso amor, pelo nosso carinho, pelo nosso cuidado, pelo nosso afeto, pela nossa preocupação com o outro. Nós precisamos estar unidos. E quando os cristãos estão unidos, há aí um elo que é difícil de se separar. Quando há união no corpo de Cristo, é difícil ser quebrado, é difícil você abater a fé de alguém, é difícil você destruir e minar a fé, se houver união, se pensarmos concordemente no Senhor. Mas quando o contrário acontece, quando você se isola, quando você diz, eu não quero saber de ninguém perto de mim, não quero saber de amizade com crente, não quero saber de me aproximar de ninguém, não quero ninguém na minha casa, não quero amizade com o povo de igreja. Quando isso acontece, quando você nega a unidade espiritual, é aí que você se encontra em risco. É aí que a sua fé fica frágil. É aí que você pode ser facilmente abatido. Nós precisamos pensar concordemente no Senhor. O que Paulo está dizendo para aquelas irmãs aqui é que, embora elas sejam uma bênção, embora elas tenham contribuído com a causa do Evangelho, embora elas tenham sido companheiras dele nessa jornada, elas não podem estar unidas a Cristo e desunidas com seus irmãos. Elas precisam resolver aquele caso. Note que Paulo chama elas pelo nome. Eu rogo a Evódia e a Sintique. Eu preciso que esse caso específico seja resolvido, porque este caso não está trazendo glória ao nome de Deus. Há algo aqui que precisa ser resolvido, que não podemos deixar passar batido. E Paulo entende que aquelas irmãs precisam estar unidas e que existe um elo que as une. E esse elo é Jesus Cristo. Por isso ele fala, pensem concordemente no Senhor. Ele não está tratando aqui entre uma ímpia e uma crente. Ele está tratando entre duas irmãs. E se as duas irmãs creem nesse Senhor Jesus Cristo e servem a Ele, existe algo muito maior que deve as unir, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos nos atentar a não cair nas ciladas do inimigo. Note que no final do verso 3, ele fala assim, cujos nomes se encontram no livro da vida. O que ele está dizendo para essas irmãs é que há uma realidade espiritual acerca da igreja. Ele está dizendo assim, não faz sentido vocês viverem em desunião aqui, porque vocês vão passar a eternidade juntas. O nome de vocês está escrito no livro da vida. Vocês precisam viver aqui na terra como uma prévia daquilo que vocês vão viver eternamente no céu. Deus é aquele que escolhe um povo diferente,
Um que pensa diferente do outro, um tem um comportamento diferente do outro, tem a criação diferente do outro, mas apesar de tantas diferenças, apesar de olhar para a Igreja de Cristo e ver pessoas tão diferentes umas das outras, existe algo que nos une, existe um elo, existe algo em comum com todos, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos reconhecer que você e aqueles com os quais você discorda dentro da igreja passarão a eternidade juntos. Isso deve te encorajar a não permitir que coisas periféricas te separem, que problemas interpessoais quebrem a unidade do corpo de Cristo. Todos os domingos, quando você sai da sua casa e vai até a igreja, você está ali tendo um momento, se acostumando, experimentando uma prévia, uma pequena prévia daquilo que nós vamos viver na eternidade. E quando em algum momento, meu irmão, você sentir o seu coração começar a se virar contra alguém, quando você sentir um rancor, um remorso, raiva de alguém, imediatamente entenda que é hora de se voltar para Cristo, de falar com Deus, de meditar nas promessas de Deus e de obedecer tantos mandamentos que aqui estão. Amem uns aos outros, amem uns aos outros, cuidem uns aos outros, sirvam uns aos outros, estejam unidos uns aos outros. É hora de buscar a unidade. Nós vivemos dias difíceis, irmãos, polarizados. Muitos problemas têm dividido a Igreja de Cristo, inclusive políticos. Mas é tempo de buscar a paz, de buscar a união. Deixe a palavra de Deus te convencer da necessidade do amor e da importância de preservarmos a união da Igreja de Cristo. Eu quero agradecer a todos que estão aqui no chat, que deixaram seus pedidos de oração. Nós faremos agora esse momento de oração. A Dirce, a Maria Pires pede oração também pela sua família, pelo seu esposo. A Gracinha também está conosco, pede pela família. Maria Aparecida pede por libertação também de sua família. O Jorge também está conosco, o Wilson, Maria Simone, o Sérgio Araújo, a Marcela, a Silvana. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado pelos seus comentários, pela sua participação. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora e falarmos com o nosso Senhor. Senhor, nós sabemos, Pai, que não é fácil vivermos em um mundo caído, em um mundo corrompido, onde nós pensamos tão diferentes uns dos outros, onde muitas vezes, Pai, a nossa fé tão frágil é abalada por situações que entristecem a nossa alma, por situações que nós vemos acontecer e sabemos que está em desacordo com a Tua palavra. Isso nos entristece, Pai. Isso gera desunião, isso gera tristeza no nosso coração. Mas nós cremos, Deus, que existe algo muito maior que deve unir o povo de Cristo, e é o Senhor Jesus. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude como igreja a vivermos em união, Pai, a amarmos uns aos outros, a servirmos uns aos outros, Pai. Por mais difícil que isso seja, Senhor, nos ensina a humildade de Cristo Jesus. Nos ensina a não vivermos, Pai, pelos nossos próprios desejos, pensando somente em nossas próprias vontades, mas que nós possamos viver, Pai, também para abençoar a vida do outro. Que nós possamos viver pensando no bem-estar do outro também, Deus. Que haja união na Tua igreja e que as pessoas que estão lá fora possam olhar para nós e enxergar um povo unido, soldados que estão juntos nessa batalha, unidos e que não são facilmente destruídos, Deus. Nós cremos, Deus, que o Senhor tem poder para resolver aqueles conflitos mais difíceis. E pedimos que o Senhor faça isso. Essa é a nossa oração, Deus. Abençoa a família daqueles que colocaram aqui no chat os seus pedidos de súplica, Senhor. Aqueles que colocaram diante de Ti suas necessidades, Deus. Aqueles que há tanto tempo
Tem orado por união nos seus lares, Deus. Tem orado por conversão dos seus familiares e amigos, Pai. Senhor, nós sabemos que o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas, Deus. Mas pedimos que o Senhor nos ajude a não desistir, a não enfraquecer, a não desanimar enquanto esse tempo não chega. Que nós possamos continuar testemunhando do Teu Evangelho, firmes na rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo. Assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela tua participação. Continue acompanhando a programação da IPPTV. Daqui a pouquinho, Tainá Félix está ao vivo aqui com Tudo Mais. Nós temos muita programação para abençoar o seu dia. Que Deus te abençoe e eu te espero no nosso próximo Vida Devocional. Até mais.